Para começar, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás decidiu tornar Ronaldo Caiado inelegível por 8 anos por suposto abuso de poder político nas eleições municipais deste ano. A decisão, divulgada nesta quarta-feira, também cassou a chapa do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel. O TRE afirmou que Caiado fez uso indevido do Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo goiano, em eventos de apoio à candidatura de Mabel. O órgão ressaltou ainda que o governador também usou funcionários e recursos públicos para a realização de jantares e eventos a fim de buscar alianças para a chapa do então candidato. A decisão do Tribunal Eleitoral tira mais um nome da oposição de uma eventual candidatura à presidência em 2026. Só que pode ser revertida em instâncias superiores, como o Superior Tribunal Eleitoral, TSE, e também, a última instância, o STF, Supremo Tribunal Federal. Roberto Mota ao vivo com a gente já aqui em São Paulo. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Ronaldo Caiado, inelegível por 8 anos, suposto abuso de poder político, fez eventos, uma reunião com o então candidato Sandro Mabel no Palácio do Governo. Esse foi o erro, Mota? Eu não sei responder essa pergunta, Caniato. Eu não conheço os detalhes do processo, portanto eu não posso opinar sobre o mérito dele. Mas eu tenho convicção de que a legislação eleitoral brasileira deveria ser radicalmente simplificada. Talvez reduzida a 5% do que ela é hoje. Um cidadão só deveria ser declarado inelegível ou perder o seu mandato no caso de crimes gravíssimos. Mas o que nós vemos aqui são políticos envolvidos em crimes gravíssimos que acabam reciclados e retornando à vida pública. O mandato é uma coisa sagrada, conferida pelo eleitor. No Brasil, parece que hoje qualquer coisa se tornou uma desculpa para cassar o mandato ou para determinar que alguém ficou inelegível, e isso é um equívoco. Não adianta fazer discursos bonitos elogiando a democracia e o Estado de Direito e depois tratar o mandato como se fosse uma coisa ordinária e banal. É preciso respeitar as escolhas do eleitor. Chamar o Luiz Felipe Dávila, já com a gente ao vivo conectado. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Ronaldo Caiado, inelegível por 8 anos. Claro, decisão cabe recurso, mas pode mexer com os planos eleitorais dele, hein? Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite à nossa audiência. Olha, isto é gravíssimo o que está acontecendo. Como bem disse o Mota, nós não podemos banalizar a vontade do eleitor. O eleitor vai às urnas porque ele acredita que o seu voto vai determinar quem será o governante do país, do estado e da cidade. Toda vez que a justiça entra para tentar criar uma intervenção no voto do eleitor, isto é gravíssimo. Veja só o caso do governador Caiado. O Tribunal Regional Eleitoral disse que um mero jantar de confraternização na residência oficial para celebrar a vitória dos candidatos à Câmara Municipal de Goiânia, vencedores, isso era prova de abuso do poder do governador. É um verdadeiro absurdo isso. Não podemos banalizar a vontade do eleitor. É evidente que cabe recurso e vai ao TSE. Esperamos que o TSE faça justiça. Porque se meras celebrações se tornam abuso de poder, isto é desrespeitar a vontade do eleitor. Por isso, tentar tirar no tapetão os principais candidatos da direita de uma disputa presidencial por causa de um mero jantar de celebração dos vitoriosos das eleições municipais é um verdadeiro assinte e ataque à vontade do eleitor goiano. Espero que a justiça seja feita
no Tribunal Superior Eleitoral para acabar com esse ato que é, na verdade, uma palhaçada de tentar roubar o direito do eleitor de escolher os seus representantes. Ronaldo Caiado inelegível pode recorrer, cabe recurso nas instâncias superiores, TSE e também Supremo Tribunal Federal, STF. O Cristiano Beraldo também está com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você, suas considerações. Naturalmente é preciso lembrar, né? Ronaldo Caiado fez um evento no Palácio do Governo, à época da campanha eleitoral, inclusive com a participação do então candidato à Prefeitura de Goiânia, Sandro Mabel, mas também com vereadores que tinham vencido no primeiro turno. Suas considerações, hein, Beraldo? Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Dávila, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, Caniato, a gente fica com uma impressão de que a lei não é a mesma que serve para todos. Esse episódio que aconteceu em Goiânia, envolvendo o governador Caiado e o seu candidato, então candidato à Prefeitura de Goiânia, com vereadores e tal, isso se repetiu Brasil afora, em circunstâncias semelhantes ou parecidas, mas o fato é que esta eleição, sobretudo, foi uma eleição em que a máquina pública, a máquina dos governantes, trabalhou incessantemente a favor dos candidatos que eram apoiados por ela. E isso aconteceu na direita, no centro, na esquerda, e então é preciso que se pegue essa decisão e ela seja aplicada da mesma forma a absolutamente todos os candidatos. A gente precisa lembrar que, ainda antes de começar a campanha, houve um evento de 1º de maio em São Paulo, em que o presidente da República fez campanha antecipada para o seu candidato a prefeito de São Paulo. E qual foi a consequência? Recebeu uma multa do Tribunal Eleitoral, e agora, no caso de Ronaldo Caiado, ele é condenado à inelegibilidade de 8 anos. Então, temos algum problema no Brasil, Caniato, as coisas estão estranhas. Agora, Mota, a condenação de Ronaldo Caiado atende a um pedido do candidato derrotado, ex-deputado estadual Fred Rodrigues, de qual partido? PL, Partido Liberal, mas tem um outro partido que também impetrou a mesma ação. Agora, esse episódio tem potencial para rachar a direita, Mota? Não acho que tem, Caniato. Porque a política já é uma coisa rachada. Não é à toa que as agremiações de políticos se chamam de partidos. É porque é tudo partido mesmo. Na disputa eleitoral é todos contra todos. Eu sempre comento isso aqui quando algumas pessoas falam da necessidade de união da direita. Eu não vejo nenhuma necessidade disso. Eu vejo necessidade no Brasil hoje das ideias certas e de homens corajosos para levar essas ideias adiante. Eu acho que cada político tem responsabilidade pela sua atuação. Os partidos, na sua maioria no Brasil, significam um pouco mais do que um agrupamento de políticos. Não existe uma ideologia, uma visão de mundo que guie a maioria dos partidos. Então, não me surpreende nada que esse movimento tenha partido de partidos que, em teoria, se a gente fosse seguir essa tese da união, deveriam estar todos juntos remando na mesma direção. Inclusive, me parece até que essa ação foi também empretada pelo Partido Novo, não é isso? Salvo engano. Então, eu não acho que isso sinaliza nenhum racha, porque eu não acho que há muita coisa para ser rachada para começo de conversa. Você, Dávila, Ronaldo Caiado, pré-candidato à presidência da República. Muitos falam que ele é um dos principais nomes da direita. Partido Novo e Partido Liberal na contramão dessa jornada? O importante, Caniato, é como a justiça se comporta nessas coisas. O Beraldo lembrou muito bem de um episódio na eleição, de uma campanha antecipada do presidente da República, que participou de um comício do 1º de maio, e ele foi multado, e acabou, e a vida toca, a eleição aconteceu normalmente. Agora, caçar o direito de um governador de disputar a eleição, se tornar inelegível por 8 anos, porque ele realizou um jantar de confraternização
no Palácio do Governador é um absurdo total, é uma desproporção. Não tem nada a ver com a tal da, entre aspas, gravidade do ato. Então, ou a justiça atua de acordo com a lei, ou a justiça vai se tornar cada vez mais um órgão político que vai tomar decisões políticas que não tem nada a ver com a lei. Isso é o fim do Estado Democrático de Direito. Então, a minha condenação aqui é a atitude da justiça, é a desproporção da pena em relação ao fato. Não dá para nós aceitarmos que a justiça do Tribunal Regional Eleitoral casse o direito do eleitor se exprimir nas urnas. Isso é um absurdo, isso é grave, isso é só se realmente o governador tivesse usado milhões de reais para tentar adulterar ou interferir nas eleições. Mas não foi isso que aconteceu. Ele está perdendo o seu direito político porque organizou um jantar de confraternização. Tenha santa paciência, vamos ter noção da proporcionalidade das penas, das multas e das decisões. E isso não está ocorrendo no Brasil. E isso sim é um verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito. Não seja revertida essa decisão nas instâncias superiores, vai ficar uma situação difícil na relação entre Ronaldo Caiado, União Brasil e esses dois partidos, né? Partido Novo e Partido Liberal, não acha? Olha, a gente vê algumas coisas acontecerem no cenário político brasileiro, Candidato, que realmente são surpreendentes até para os mais desavisados. Veja o que aconteceu no caso de Sérgio Moro. Quando o Sérgio Moro foi eleito senador pelo Paraná, nas eleições de 2022, os partidos que entraram com uma ação para cassá-lo foi justamente o PT, o Partido dos Trabalhadores, e o PL, o Partido Liberal, ficaram ali num consórcio para tentar caçar o senador Sérgio Moro. Então, a política vai oferecendo esse espetáculo de alianças improváveis e que não fazem sentido e que colocam os partidos numa dinâmica de maus perdedores. Afinal de contas, você observar esse tipo de evento em que um governador recebe um candidato com vereadores eleitos e faz isso aonde ele mora. Afinal de contas, o governador tem a prerrogativa de morar numa instalação, num palácio, muitas vezes é chamado de palácio, cedido pelo governo. E isso acontece em todos os lugares do Brasil. A gente teve, por exemplo, na Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues apoiou para a Prefeitura de Salvador o seu vice-governador. Então, vocês vão me dizer que não houve uso das instalações públicas do governo estadual da Bahia para tratar das eleições municipais? Ora, é óbvio que houve. E isso faz parte da prerrogativa dos cargos que eles ocupam. Eles não saem dos cargos para atuar em eleições. E assim é a vida, assim é a dinâmica. Ou muda a lei, ou a lei tem que valer para todos. O que não dá é para ficar nessa seletividade. Agora, Dávila, Caiado teria revelado a aliados que acredita assim na reversão nas instâncias superiores. Queria que você trouxesse um pouco da sua impressão. É comum esse tipo de reversão para essa pena imposta a Ronaldo Caiado no TSE e também no STF? Eu espero que sim, para trazer a proporcionalidade do evento com a pena e não a cassação e a suspensão dos direitos políticos do governador de Goiás por 8 anos. Isso é um total absurdo. Então, eu espero que essa decisão completamente descabida do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás seja revertida no TSE. Nós temos de respeitar a vontade do eleitor e cassação de mandato é coisa muito séria. E nós já vimos vários abusos dos tribunais superior eleitoral e regional cassando o mandato de deputados, como foi o caso do deputado Deltan Dallagnol, é outra aberração que aconteceu. Nós temos de respeitar a vontade do eleitor. E, em último caso, quando há realmente evidências claras de abuso, aí sim ter uma ação judicial. Mas isso é o recurso de última instância. Nós estamos banalizando a vontade do eleitor. Agora, Candidato, a gente vive num país que a gente acha que o eleitor não sabe votar, que o eleitor precisa de lei de censura para tentar diferenciar o que é, ao Estado dizer o que é desinformação de verdade.
Que absurdo! Então nós não acreditamos mais na democracia. Se nós achamos que tudo precisa ter tutela do Estado, esse é um país que perdeu a fé na democracia. Então nós temos de respeitar a liberdade e a responsabilidade das escolhas individuais. Isso sim é honrar a democracia, e não do jeito que estão fazendo, que é cada vez mais encontrar desculpas para aumentar a tutela do Estado. Bom, estamos às vésperas da posse de Sandro Mabel, Roberto Mota. Ele vai tomar posse normalmente, mesmo porque cabe recurso. Esse processo vai poder subir para o TSE, para o STF. Agora, me parece que o tempo da justiça eleitoral é diferente do tempo da política. Como consertar isso? Como evitar que um político que tenha tomado posse, que esteja 2 anos no cargo, acabe tendo de sair e deixar para o próximo na fila? Deixa eu pensar como é que eu vou responder essa sua pergunta, Caniato. Eu poderia começar dizendo que há países onde vigora o Estado de Direito e a plena democracia, onde não existe uma justiça especializada em julgar casos relativos às eleições. Na verdade, esses casos vão para a justiça comum, que julga esses casos com uma celeridade muito grande. Eu acho que você pensou, talvez, o pior aspecto desse cenário de regulamentação político-eleitoral aqui do Brasil. E você, quando é candidato a um cargo eletivo, ganhe ou perca, você fica refém de situações como essa. Situações nas quais você pode dizer que você não tem nenhuma culpa. Muita gente se enrola porque a regulamentação de uma campanha eleitoral é muito complexa. A forma que você deve prestar as contas da sua campanha, os milhares de regras que você precisa cumprir, as coisas que você não pode fazer de jeito nenhum. Então, uma palavra dita no momento errado, uma data que você trocou, um recibo que você colocou em vez de outro, isso tudo pode colocar você numa situação juridicamente complicada, cuja solução pode demorar anos, muitos anos depois daquele episódio ter ocorrido, sai uma decisão e, frequentemente, no momento em que ela já não faz mais absolutamente nenhuma diferença. E aí, Caniato, a gente tem que fazer uma pergunta muito importante em situações como essa que ajuda a gente a esclarecer as coisas. A pergunta é: a quem beneficia esse estado de coisas? Pois bem, pegando justamente essa pergunta, esse questionamento do Mota, o Beraldo, apesar da ação ter sido movida pelo PL e também pelo Partido Novo, a gente precisa considerar que Jair Bolsonaro está inelegível, Ronaldo Caiado está inelegível, tem um pedido de inelegibilidade que foi impetrado por Guilherme Boulos contra o candidato do Tarcísio de Freitas, então candidato do Republicanos, o atual governador de São Paulo. E a gente tem observado muitas pessoas falando em perseguição aos candidatos ou aos políticos de direita. É exagero quando falam disso? Querem ganhar para o WO, Caniato. Mas veja, isso não é um privilégio só dos candidatos de direita, não. É porque a esquerda não tem candidato a apresentar. Quando a gente olha para o cenário de 2026, todas as fichas ainda recaem no atual presidente Lula, e que seria o candidato natural à reeleição. Lembraram, rapidinho, Beraldo, colocaram um parênteses aqui, tem o Marçal também nessa lista, viu? Ainda tem o Marçal, exatamente. Então, assim, caso lá na frente não se confirme a disposição do atual presidente em concorrer à reeleição, aí outros nomes vão aparecer certamente, e não tardará até que ações sejam movidas contra esses candidatos, porque é assim, o Mota trouxe aqui, né, esses exemplos de pequenos detalhes durante as eleições que colocam os candidatos em um risco desconhecido, que não termina nunca. E aí eu volto a trazer o exemplo do então candidato Sérgio Moro, que teve uma busca e apreensão no seu comitê de campanha, determinado pela Justiça Eleitoral do Paraná, porque o seu santinho tinha 1 centímetro a mais ou 1 centímetro a menos. Fez-se um escarcéu em cima desses detalhes que, em geral, existe gente ali
atenta para poder ficar medindo os centímetros do santinho, da praguinha, do adesivo, disso, daquilo, mas às vezes escapa, às vezes a gráfica cometeu um erro e aí já é palco para o espetáculo. Então, a política brasileira, Caniato, vai se transformando nesse show de incertezas, onde a vitória às vezes é relativa, é só a gente lembrar o que aconteceu com Deltan Dallagnol, aquele que perdeu o mandato porque poderia ser que talvez fosse seguir por um caminho que talvez tivesse a consequência de torná-lo inelegível. E perdeu o mandato e acabou, jogou-se a pá de cal. Então nós não temos essa certeza eleitoral que deveríamos ter, até porque se gastam bilhões de reais nas eleições, tanto com o fundo eleitoral quanto para a realização da estrutura das eleições. Isso não pode ser tratado dessa maneira. Isso vai somando ao descrédito com que a população muitas vezes olha esse processo eleitoral. Boa essa frase, viu, Beraldo? A política brasileira vem se transformando nesse show de incertezas. Agora, Dávila, isso passa necessariamente por um excesso de judicialização, né? E você já bateu nessa tecla várias vezes, né? Institucionalizaram o terceiro turno, né, Dávila? É isso mesmo. Agora, a imoralidade é usar 5 bilhões de reais do pagador de imposto para ficar financiando a eleição e não tentar caçar uma candidatura por causa de um santinho ou porque você fez um jantar no palácio governamental. Isso é um absurdo. E os 5 bilhões que você está gastando, tomando do bolso de todos nós que pagamos imposto para ficar financiando campanha política? E proibir as empresas de participar eleitoralmente, financiando os candidatos que ela tem, por exemplo, afinidade. Isso aqui, para mim, é um absurdo, não é? Então, a judicialização tornou-se, na verdade, como eu digo aqui, o terceiro turno das disputas. Isso enfraquece a democracia, enfraquece a confiança do eleitor no voto dele. Nós temos de valorizar a escolha do eleitor, nós temos de valorizar a independência dos partidos escolhendo seus candidatos. E nós temos de usar a lei com muito rigor quando houver excessos completamente descabidos. Aí sim, mas não pode ser essa banalização da judicialização que vem acontecendo em todos os lugares no Brasil. É banalização do voto, é banalização de judicialização tributária, judicialização trabalhista, tudo nesse país. Nós vamos recorrer ao judiciário para tentar resolver aquilo que o eleitor escolheu, que o trabalhador escolheu, ou que é devido para uma empresa fazer o seu pagamento de imposto. Agora, tudo é judicializado nesse país, o que mostra que nesse emaranhado legal no Brasil, ninguém sabe mais como cumprir a lei. Porque, no fundo, Caniato, a lei não depende mais do que está escrito nos artigos. Ela depende da interpretação de um membro do Poder Judiciário. Mota, Bolsonaro inelegível, Caiado inelegível e ações em curso que pedem a inelegibilidade de Tarcísio e Marçal. Todos considerados possíveis candidatos para 2026, hein, Mota? Eu estou esperando algum partido entrar no judiciário com pedido para que nenhum partido que não seja de esquerda possa participar das eleições de 2026. Melhor colocar logo as cartas na mesa, né, pessoal? Faz uma lista aí dos 5 ou 6 partidos que poderão participar das eleições de 2026 e o resto, acho que os políticos vão achar uma outra ocupação, porque essa é a única interpretação possível. Se você for da turma da esquerda, tudo lhe é permitido. Se você não for da turma da esquerda, é melhor procurar alguma outra coisa para fazer. Isso tem muitos nomes, a gente só não pode chamar de democracia nem Estado de Direito.